Hoje a gente está recebendo quem aqui, Thaisa, para conversar com a gente? A gente está aqui com o deputado federal João Maia, presidente do PL, é antigo PL, que agora está voltando a ser o PL, que foi um dia, e ele tem um encontro aí esse final de semana. Tem política, tem reforma, tem governo. Boa noite, deputado João Maia. Boa noite, Thaisa. Boa noite, Eugênio. Boa noite, ouvintes da 95. É um prazer e uma alegria estar aqui com vocês. Vamos começar pelo evento do final de semana, depois a gente embarca aí nos assuntos mais polêmicos. Como é que vai ser esse evento esse final de semana, João Maia? Vai ser um evento do PL Mulher, ordenado pelo PL Mulher, mas ele tem uma importância porque as eleições de 20, elas vão se dar sob novas regras. É a primeira vez que não se pode coligar na proporcional. Então os partidos precisam eles fazerem o quociente eleitoral. Então não tem aquele de se juntar mais 4, 5 partidos e fazer uma coligação grande e somar. Se eleger com 20 mil votos só? Não, ele até pode se eleger. Vai ter que ter voto. O partido vai ter que ter voto. E as consequências disso é que vão sobrar poucos partidos, e os partidos que não se organizarem, não formarem coligação, não vão ter sucesso, entendeu? Mas até porque eles não vão poder formar coligação. Então você imagina que... Não formarem nominata, desculpe, Eugênio, porque é coligação. Não tem coligação, isso é a primeira regra. Okay. Tem algumas lacunas nas eleições que não foram definidas. Então, além de ter o seguinte, vai ter o desafio das mulheres na atividade política, esse é o tema principal. Mas vai ter uma palestra do professor Abraão Lopes, que é professor de Direito Eleitoral da UFRN, e que vai falar sobre o seguinte: olha, as regras são essas, quase ninguém está entendendo. Imagina no interior do estado, você era acostumado, juntava 10 partidos, fazia uma nominata, tá certo? Aí somava o quociente eleitoral, tá certo, daqueles partidos e fazia o número de vereadores. O fato é que a eleição do ano que vem é a primeira que não tem coligação. Cada partido que se vire e que tenha nominata própria se quiser eleger. Queria só pegar o gancho. Se as pessoas que lidam com isso não estão entendendo, estão precisando do cenário, imaginem nós, eleitores. E aí eu pergunto, a impressão que eu tenho é que dessa forma a gente vai diminuir também o número de partidos, vai ser um processo natural. O partido que não tiver voto vai morrer na praia? De certa forma, uma reforma política obrigatória, uma limpeza nessa sopa de letrinhas que a gente vê de partidos e siglas? Não gostaria de usar a palavra limpeza, mas vai enxugar muito o número de partidos. Porque você imagina numa cidade do interior, o prefeito deve organizar sua nominata com partido, pode ter coligação na majoritária, prefeito de um partido, vice do outro, não pode ter para vereadores. E a oposição deve se organizar a situação em 1 ou 2, a oposição em 1 ou 2. Isso vai ser a maioria dos municípios que são do Rio Grande do Norte, que tem menos de 10 mil eleitores, de 15 mil eleitores. Então, mesmo no Natal, quer dizer, nós não teremos uma quantidade de partidos como nós tivemos na última eleição, porque é preciso que você organize nominatas muito fortes. Nós estamos filiando, no evento de sábado, 51 pré-candidatos a vereadores de Natal. Nós PL, nós nascemos como PL, viramos PR e voltamos a PL, com o mesmo número, com quase o mesmo símbolo, mas nós vamos garantir ter uma representatividade, entendeu, na Câmara dos Vereadores, porque nós estamos trabalhando muito fortemente esse assunto da nominata do partido. O PL Mulher, né, que é a grande estrela do evento de sábado, é comandado pela primeira-dama do PL, pela prefeita de Messias Targino, Sheila Targino, né? Ela é candidata à reeleição lá em Messias Targino? Ela está tratando disso já? Eu não, sinceramente, é natural, ela tem direito a ser candidata à reeleição. Essa é uma decisão que ela deve tomar, entendeu, aí no início do próximo ano. Mas ela é uma candidata natural à reeleição. Então, lá em Messias Targino, para usar uma expressão, que é uma cidade de 5 mil habitantes, a Câmara tem quase 5 ou 6 ou 8 partidos representados. A coligação que elegeu o Chile tinha o PR dela, o PMDB, o PT, que deu vice. Então, ela tem na base de apoio dela vários partidos. Eles vão ter que se
se entender entre eles quais são os partidos que vão continuar ou não. Quem vai ficar nessa peneira aí, né? Exatamente. Agora, esse evento de sábado é o início de vários eventos. Normalmente o PL agora, né, em ano pré-eleitoral, sempre faz esses encontros e sai fazendo encontros em cidades polos, em todo o estado. Vai acontecer também dessa vez? Nós vamos fazer, esse é o nosso objetivo, a gente tem o apoio, quer dizer, da direção nacional nesse sentido, porque a gente quer discutir política. Nós temos uma convicção que política, quando é do bem, que é para servir o povo, que é para discutir os assuntos que interessam a população, ela é uma atividade muito nobre. Ela pode não ser como qualquer outra, entendeu, atividade, se você usa, entendeu, no sentido do mal. Mas discutir é fundamental. E diante de uma regra nova, e nós estamos vindo de uma descrença da classe política muito grande, quer dizer, principalmente em relação aos jovens, a gente faz esses encontros procurando atrair as pessoas para discutir política nas suas cidades. E tem conseguido, João? Aí eu pergunto, a intenção é essa, mas tem conseguido? Porque o que a gente vê hoje é uma polarização muito forte, né, entre forças. Parece que a política brasileira se dividiu entre esquerda e direita e acabou. Ninguém pode ter um outro pensamento que não seja esse, desde a eleição passada, que está assim. E aí eu pergunto, será que o jovem se interessa por política ainda? Eu penso assim de política, quer dizer, o mundo civilizado, ele vive da política. Quando a política fracassa, vem a guerra. Quando termina a guerra, a primeira coisa que você faz é organizar a política. Então, eu acho que a gente precisa reorganizar a política antes que não precisamos ir à guerra. E realmente esse radicalismo foi muito presente na última eleição, quer dizer, ou eu era de um lado ou era do outro, entendeu? E se alguém fosse do meu lado era bom, e se fosse do outro lado, em princípio, era ruim. Na verdade, tem gente boa de todos os lados, entendeu? Como tem gente boa na política e tem todas as profissões, e tem gente não tão boa. Você acha que essa próxima eleição isso vai se repetir, vai continuar? Eu acho que tem eu acho que não. Eu penso, eu quero entrar num assunto que é sobre isso que nós vamos discutir. O problema é que, por política ou não, mas principalmente a política é a grande responsável, o Brasil vive uma crise sem precedente. Isso. Nós estamos no 6º ano que nós crescemos a economia brasileira. Eu estou falando, ela veio de um crescimento de 0,5% no último ano do governo Dilma, teve 2 recessões seguidas de 3,5%, aí mudou o presidente, cresceu 1%, no outro ano cresceu 1,1%, aí veio esse novo, a perspectiva de crescimento é abaixo de 1%. Então, o Brasil, por incrível que pareça, cresceu menos nos últimos 6 anos, se contar o ano de 19, do que os Estados Unidos, do que a Alemanha. Quer dizer, nós estamos criando uma geração sem perspectiva de trabalho, sem perspectiva de renda, e é isso que a política precisa resolver. E é assim que se deve discutir política, quer dizer, e é assim que deve se discutir reformas. E essa volta do crescimento do Brasil pode ser dada com a reforma da Previdência, como você está dizendo aí? João, a gente viu hoje, acabou de ser aprovado o texto na comissão base, especial, né? Estão sendo votadas ainda emendas, mas você acha que a reforma da Previdência vai salvar o Brasil, vai fazer o Brasil crescer? Sozinha não, mas ela é necessária. Na agenda que eu estava... Qual é a reforma da Previdência que você defende? Na agenda que eu estava anotando aqui, que você estava escrevendo aqui, eu estou o seguinte, ninguém notou, mas nós aprovamos, e falta os destaques também, a nova lei das licitações, sabe, Eugênio? Para não ganhar uma empresa que fica empurrando a obra, abandona no meio, e o Brasil virar um cemitério de obra inacabada. Isso foi uma ação do Congresso, que nasceu no Senado. Eu participei de uma comissão especial, quer dizer, que apresentou um texto, entendeu, mais ágil, considerando a questão dos lances virtuais. Se você mergulhar muito no preço, você tem que apresentar seguro de que você vai concluir. Ela ficou muito mais transparente e muito mais segura, porque a obra pública é a relação entre o privado e o povo mais direta que tem. O que é que a gente está tentando evitar? Por exemplo, você tem um preço de referência, aí tem uma empresa que vai lá, mergulha no preço, tá certo? Ganha pelo menor preço, que é assim a regra atual, e começa a obra e não termina. Aliás, a gente tem um cemitério de obras desse jeito. Bota um preço que não tem capacidade não tem capacidade de continuar a obra para ter reajuste, aquelas coisas que dá margem, aditivos que dá margem a tudo.
Nós fizemos isso, nós tivemos um cuidado de fazer transição, de profissionalizar licitações. E só para você ter um exemplo da nova lei, que ainda falta votar os destaques, mas já passou pelo Senado e essa comissão deu uma aperfeiçoada na Câmara. Se eu tenho um preço básico de referência de 100, você pode dar até 85%. Mas você, se mergulhar daí, você tem que dar um seguro, tá certo? Dizendo o seguinte, o banco vai ter que correr o risco de dizer o seguinte, se você não terminar a obra, quer dizer, quem deu o seguro é obrigado a terminar. Isso é então, bacana demais. É uma garantia. Isso é uma garantia. Então, eu estou dizendo, nós estamos falando disso. Nós trabalhamos, e também é uma proposta do Congresso, na reforma tributária. Porque todo mundo sabe que os estados estão em dificuldade, os municípios estão em dificuldade, e novo Pacto Federativo é distribuir diferentemente a carga tributária, que já é alta, nós não precisamos aumentar ela, nós precisamos redistribuir para a ponta, para onde o povo vive. Então, a reforma tributária nós vamos instalar a comissão, já passou na CCJ, sim, nós vamos instalar a comissão especial por esses dias. Uma outra comissão especial para discutir o marco regulatório das obras de infraestrutura que o Brasil precisa. Nós precisamos da reforma da Previdência como uma dessas reformas. Apenas reduzir os juros, que nós precisamos reduzir, apesar da Selic ser das mais baixas, nós precisamos caminhar na direção do mundo. A taxa de juros tem que ser zero ou negativa, para que os bancos não se escondam no título do governo federal e apliquem, entendeu, na geração naquilo que gera emprego e renda. E simplificar o ambiente de negócio. Quem precisa abrir uma pequena empresa ou uma média empresa no Brasil, ou depois precisa fechar, tá certo? Você sabe que as empresas sérias, as que querem pagar imposto, têm um departamento de custo, que é tão complicado pagar imposto no Brasil, que ele tem um departamento só para cuidar de pagar imposto. Então, você diz o seguinte, a reforma da Previdência necessária, ela porque, viu, Eugênio, vou dizer, sim, uma coisa muito importante. Quando a gente olha a estrutura do gasto público no Brasil hoje, sim, tem 3 itens que levam 90% de toda a receita. O que é? Quais são? O giro da dívida, sim, nós temos uma dívida interna de 3 trilhões e 900 e qualquer coisa bilhões. Então, eu digo, se eu ceder na reforma da Previdência e reduzir 2 ou 3 pontos percentuais, eu economizo enormemente, além das outras consequências. Gasta-se com a própria máquina. O Estado brasileiro, ele ficou muito pesado no legislativo, no judiciário e no executivo. E gasta-se com a Previdência. Então, se você tirar juros, a própria máquina e a Previdência, você sobra 10% para você cuidar de segurança, de saúde, de investimento, que ninguém está fazendo. Essa que é a verdade. E não há recursos, entendeu, para fazer. E outra coisa, o país não cresce. Sem crescimento econômico, não tem geração de emprego e renda, e nem impostos para os governos, para os prefeitos, entendeu? Por mais bem intencionado que seja, realiza alguma coisa. Não tem dinheiro para chegar não tem lugares. Com esse nível de crescimento. E o mundo, viu? Eu quero dizer, Thaís, a você, o mundo e os nossos ouvintes, ele está conspirando a favor do Brasil. Porque a Argentina está numa crise, a Venezuela nem se fala, o México está lá às voltas com Trump e muro. E a Europa, entendeu, com esse negócio do Brexit, se a Inglaterra sai ou não sai. Quer dizer, o mundo está olhando para a gente e a gente não está conseguindo, na verdade, fazer o dever de casa. O pré-sal está lá esperando, daqui a pouco o petróleo já nem é a energia que o mundo vai precisar, né? E a gente está lá. E só vou dizer mais uma coisa para você. Nós estamos entrando inexoravelmente na chamada 4ª Revolução Industrial. Internet das coisas, computação quântica, 5G, inteligência artificial. Energias renováveis. Energias renováveis. O auge do petróleo é 26. Isso está previsto por todo mundo que estuda isso seriamente. Mas o que eu queria chamar a atenção é o seguinte. Nós estamos nessa situação de desemprego, de subemprego, de falta de esperança de emprego, e nós não entramos nela para valer. Os estudiosos sérios acham que o mundo perderá 800 milhões de postos de trabalho pela entrada pesada, entendeu, da chamada 4ª Revolução Industrial. Onde vai ter o carro que não precisa ter motorista, exatamente, tá certo? Onde vai ter o cara que faz o restaurante
que entrega a comida para um drone que deixa em cima, que o robô leva lá e aperta a campainha e entrega em casa, tá certo? Hoje em dia, aqui para nós, secretária, né? Praticamente ninguém existe, porque a gente combina as coisas todo mundo pelo WhatsApp. Você sabe que o WhatsApp, que todo mundo conhece aqui, que você vive recebendo mensagem, deve ter no Brasil qualquer coisa como 3 funcionários. Apenas. Apenas. Para cuidar do mundo todo. Aqui no dia. Agora, João, eu queria voltar para a questão da reforma da Previdência, né? Que é a pauta, eu acho que talvez, do Brasil. Você colocou aí, eu também acredito, que não é a única pauta que vai fazer o Brasil sair da crise, mas tem sido colocada dessa forma, né? Por todos, inclusive pelo próprio governo. Agora, a impressão que a gente tem é que a reforma foi meio que largada lá pelo governo agora, e o Congresso é quem vai tocar essa reforma. Parece que o Rodrigo Maia tomou para si essa responsabilidade junto com os deputados. Como é que está essa articulação? Qual é a ambiência? Essa reforma vai contemplar ou não, você acha, estados e municípios, por exemplo, que é uma discussão que interessa para o Rio Grande do Norte, que sofre com essa questão da Previdência, que não é superavitária, né? Eu participei de um grupo criado pelo partido para estudar um substitutivo à proposta que veio do governo. Certo. Onde a gente dizia, olha, não dá para mexer em aqui BPC, dentro do BPC, não dá para mexer em trabalhador rural, e tem uma posição do partido, que nós vamos apresentar nesses destaques que estão sendo votados, de que a gente acha que professor é muito mal remunerado e a gente não devia mexer em aposentadoria de professor. Tá nem no tempo da idade. Nem no tempo, na idade, tá certo? A gente tempo, precisa, né? não devia mexer. Desde professor, a gente tem que trabalhar para melhorar salário, entendeu? Para qualificar cada vez mais e não para mexer com a situação dos professores. Isso não foi incorporado no texto básico. Então, e nós também achamos, às vezes, porque o governo também dá muita trombada, essa aqui é a verdade. Nós achamos que não adianta a gente ajustar a união financeiramente, que é importantíssimo, e deixar os estados e municípios, que são uma das pessoas vivem no município, vivem no estado, tá certo? Desajustados. Não tem como você virar as costas para os estados. Nós temos um problema, tá certo? Que por uma questão política ou ideológica, tem vários governadores que os partidos são contra a reforma. A governadora Fátima Bezerra, por exemplo, é contra. Eu não, quer dizer, então se espera, na verdade, o Rio Grande do Norte é um que eu converso isso abertamente, diga-se passagem, a governadora Fátima Bezerra é uma pessoa que conversa, pelo menos com a gente, com a bancada. Com ela, eu tenho conversado, mas o que ela diz é o seguinte, eu estou com salário atrasado, como é que eu vou mexer com reforma da Previdência? Então, dá para resolver essa questão, vai resolver nacionalmente ou não vai? Nós temos ainda uma expectativa, Thaís, isso é uma convicção do presidente Rodrigo, de que é uma falha grande deixar Estado e município fora. Então a negociação ela vai até o plenário. Vamos dizer o seguinte, a gente apresenta um destaque, porque tem que ser destaque. O destaque de bancada é que conta, porque já é negociado, cada um tem direito a 2 destaques. Sim. Tá certo? Então, tem uma negociação, dizer o seguinte, vamos botar aqui, dentro dessas regras que foram aprovadas na comissão especial, estados e municípios. Se os partidos dos governadores, entendeu, que são contra a reforma, orientarem a votação sim, nós todos votamos, entendeu, a entrada dos estados e municípios nessa reforma. Eu tenho a esperança, sim, tá certo, de que estados e municípios ainda possam, porque é necessário. Lá no plenário já, quando passar das comissões. E pode fazer, tá certo? Então, isso é uma discussão que se teve lá com o presidente da casa. O Rio Grande do Norte, que é o nosso estado, e eu me preocupo com ele, isso é um dado do governo, não é meu, tá certo? O governo tira do Tesouro, todo mês, 130 milhões, todo mês, para cobrir o lombo da Previdência. Então, evidentemente, que esse sacrifício tem que ser minorado de alguma forma. Quer dizer, se não for pela reforma feita no Congresso Nacional, tá certo? Uma hora essa questão vai ter que ser enfrentada
porque o Rio Grande do Norte não vai continuar, tá certo? Você acha que a governadora Fátima age de forma correta? Ela foi bastante criticada, né, por alguns por não fazer nada em relação a essa questão da Previdência, ainda não tomar nenhuma atitude, mas ela alega que prefere aguardar a decisão da reforma da Previdência Nacional para daí dizer o que é que o Estado pode fazer ou não, porque alguns estados já fizeram isso, né? O próprio estado me lembra aqui, Thaís, que já fez. Piauí? Piauí, Bahia, alguns estados eles fizeram poucos ajustes. Mas em estados, por exemplo, mesmo de partidos de oposição como o Espírito Santo, que fez ajuste também, diz, olha, nós precisamos fazer um esforço, tá certo? E eu acho que se interessa ao governo central, quer dizer, muita entrada dos estados e municípios, era importante que os estados e municípios negociassem as contrapartidas para entrar. Entendeu? Isso é que eu acho que... Então, mas você acha que a governadora está agindo correto? Ela deve aguardar realmente uma definição aí do Congresso em relação à reforma? Eu acho o seguinte, eu não posso falar em nome do partido da governadora. Eu dizendo. Não, a governadora é uma pessoa que... Não, a governadora, evidentemente, se o Congresso resolve a questão da Previdência do Rio Grande do Norte, se a governadora se envolver, politicamente ela não brigou com ninguém. Tá certo? Não tem como você fazer esse tipo de reforma que mexe em interesses, tá certo? Sem brigar com ninguém. Porque eu digo, e vou repetir aqui para quem está me ouvindo, existe, na verdade, a elite brasileira nisso, ela é muito esperta. Ela não diz que está defendendo os interesses dela, daqueles que estão... Eu estou falando nos três poderes, no judiciário, no legislativo, no executivo. Não diz que está defendendo os interesses dele. Eles dizem que estão defendendo o interesse do povo, porque não vão defender o interesse de gente que se aposenta com 40, 50, 60 mil. Não dá para você chegar e dizer, não, eu estou aqui defendendo. Francamente, eles estão defendendo esses interesses. E bota isso na conta do povo, tá certo? Que está precisando de trabalho, de segurança, de saúde. Essa que é a grande questão. Agora vamos falar um pouquinho de política, né? O PL vem com candidato, João. Com certeza vai ter candidato em vários municípios do Rio Grande do Norte, mas em Natal, como é que está o PL? O PL está próximo do prefeito Álvaro Dias, o PL vai sair com um candidato independente, como é que está a posição do PL na capital? Nós temos uma outra mudança, que essa não é, essa é do próprio, por decisão do PL, registrado no TSE, quer dizer, os diretórios municipais, eles têm mandato. Os diretórios que a gente eleger, o nacional elege os estaduais. O estadual, que somos 9 pessoas, elegemos cada município. Sim. Uma vez eleito, ele tem 2 anos de mandato, com a mais absoluta autonomia. E independência também? Não, porque ele tem mandato. A linguagem, né? Não, eu estou falando o seguinte, eu posso não, o diretório estadual pode não gostar, eu não posso gostar, mas eu não posso mais interferir. Sim. Então nós estamos nessa filiação, está se filiando a vereadora Ana Paula, nós estamos discutindo com o deputado Ubaldo Fernandes, entendeu? Nós estamos criando uma base em Natal importante. Sim. Mas se você me disser o seguinte, eu tenho conversado com os pré-candidatos, pelo menos o que assumem, entendeu? A última conversa que eu tive foi com o Álvaro Dias, informa a todo mundo que eu estou conversando, tem uma conversa com a irmã, que às vezes se coloca sobre isso. Mas essa decisão, eu posso dar uma opinião, mas constituído o Diretório de Natal, eu, tá certo, que não sou membro do Diretório de Natal, porque vou ser membro do Diretório Estadual, eu não tenho mais poder de interferência. Na verdade, nem eu, é o seguinte, são 7 com mandato, tem mandato de 2 anos. Se 4 decidir que vai apoiar um candidato, eu posso achar bom ou ruim. Mas eu não posso interferir mais. Agora, essa filiação da vereadora Ana Paula, a vereadora Ana Paula, que era uma vereadora na Câmara Municipal, muito vinha num processo de oposição ao prefeito Álvaro Dias, mas a informação que a gente tem, eu já publiquei inclusive, é que essa filiação de Ana Paula ao PL, né, no alinhamento com o deputado João Maia, seria uma aproximação dela do prefeito Álvaro Dias. Então, assim, dá a impressão que o PL está muito próximo, está muito afinado com o prefeito Álvaro Dias. Para ser assim, bem sincero e franco, a vereadora Ana Paula, Júlio e o grupo que se reuniu com a gente, disse o seguinte,
se o caminho for O prefeito Álvaro Dias, nós não seremos nenhum obstáculo. Sim. Então isso foi o que foi colocado, tá certo? A gente conversa, mas a decisão, eu só queria dizer o seguinte, a decisão não será tomada, nenhuma decisão, sem a participação deles, de Ubaldo Fernandes, entendeu? Desse novo grupo que está se filiando e que vai formar a direção. Mesmo porque, legalmente, eu estou falando assim, a partir de fevereiro, eles têm 2 anos de mandato, tá certo? Onde, a não ser que justa causa seria essa, não será quem eles vão escolher para apoiar para prefeito, ou se vão lançar candidato próprio, ou se vão querer indicar o vice, tá certo? Eles têm autonomia, e isso estou falando, isso está no Estatuto do Partido e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral. Agora, deputado João Maia, vamos falar do governo federal, presidente Bolsonaro, como é que o senhor encara aí, como é que o senhor vê, quando o senhor abre as páginas dos jornais, vê redes sociais, vê tudo que se diz hoje aí, qual a sua avaliação desse momento do governo federal, do presidente Jair Bolsonaro? Eu me sinto assim muito à vontade, porque eu nunca escondi minhas posições em relação a isso. Eu não gosto da pauta de costumes. Não gosto. E é o que ele porque ela divide o Brasil. A pauta de costumes para o nosso ouvinte a pauta de costumes, esse negócio. Deus acima de tudo. Não, se menino veste que cor, menina veste que cor. Eu não gosto dessa pauta, tá certo? Não gosto da pauta. A mudança da tomada. Eu acho que nós somos, tá certo? A pauta de costumes, ela não ajuda. O que eu tenho me concentrado, sim, a gente, se você tem foco, você se mexe, você consegue ajudar o Estado, ajudar o município. O que eu tenho me concentrado em Brasília é nas reformas econômicas que retome o crescimento do Brasil. Eu vou dizer uma frase que eu acho que eu não vou cansar de repetir, porque ela é fundamental. Eu digo, a condição básica para um homem e para uma mulher serem livres é viver do seu trabalho. Então eu me apavoro quando eu vejo o número de desempregados. Para essa necessidade, Tem um grupo muito grande dentro da Câmara dos Deputados, que eu convivo, tá certo? Que diz o seguinte, o fundamental para nós não é saber se o cidadão anda armado ou anda desarmado, tá certo? Nem sei, sabe? Essas coisas dividem, tá certo? Nós precisamos fazer as reformas necessárias. Lei de licitação, reforma tributária, simplificação dos negócios, redução de taxas de juros, reforma da Previdência, para o Brasil voltar a crescer, gerar emprego, gerar renda, gerar impostos para os governos estaduais e municipais realizarem, entendeu, o que a população precisa. Eu não gosto dessa pauta de costumes. E eu acho que o governo, quando ele interfere muitas vezes nisso, tá certo? Ele não ajuda, não define claramente a prioridade, como prioridade a retomada do crescimento. Muito embora tenha coisas aqui quer dizer, esse acordo do Mercosul com a Europa não é uma coisa, tem muita relevância, você está entendendo? Não é uma coisa pouco relevante, não. Isso pode, para o Rio Grande do Norte, por exemplo, a ministra lá da Agricultura, que muitos criticam daqui, mas ela é uma trabalhadora danada, ela está procurando abrir, por exemplo, o mercado chinês para o melão norte-rio-grandense. A gente está trabalhando junto com o governo federal. Essa coisa do Mercosul, do mercado europeu, que parece não interessar muito, vai beneficiar o agricultor ali do Vale do Açu. Se a gente fizer como a gente está fazendo, e a gente tem tido sucesso, a bancada, a governadora tem participado disso, ir lá, terminar o Oiticic, interligar as bacias, tá certo? Recuperar a passagem das traíras, resolver o problema d'água, porque o projeto de Seridó, ele é um piloto, depois construir poço de várias lá em cima da tromba do elefante, fazer outro projeto se a gente resolver a questão hídrica, hídrica eu digo água para gente, para animal e para irrigação. Nós podemos, quer dizer, ter um boom, a gente pode ser um celeiro da fruticultura mundial, quer dizer, usar o sol que a gente tem, o semiárido que a gente tem para resolver isso. Então, eu quero me concentrar nisso, na pauta positiva, quer dizer, o que é que a gente pode fazer? Eu fui ao Ministério da Economia dizer o seguinte, não pode não ter fiscal agropecuário no porto e no aeroporto de Natal, porque o cara planta o melão ou a manga dele, faz a fruta, trabalha tudo, colhe, seleciona, bota num container, quando chega no porto,
por falta de fiscal que só tem 2 em cada um, quer dizer, ninguém Tá pode cheio de adoecer, ninguém pode tirar férias, ninguém pode adoecer, demora 12 dias, 15 dias para embarcar por falta. Eu falei, isso não dá. Quer dizer, isso é um discurso contraditório com quem quer produzir. A gente está já chegando no fim da nossa entrevista. Qual a perspectiva de João Maia para o governo Fátima Bezerra? Fátima tem boa vontade, tá certo? A gente nota. Eu tenho conversado muito com ela, marquei até de conversar com ela, com problema. Ela está preocupada com problema de saúde. Marquei de conversar com ela na segunda-feira sobre isso. Ela está chamando a bancada. A bancada, quando é chamada, ela se une para resolver essas questões. Quando quis parar Oiticica, todo mundo foi a Santos Cruz. Quer dizer, quando é o projeto Seridó, todo mundo se une. A gente precisa retomar, a gente precisa acabar com a duplicação reta Tabajara. Não pode ter aquilo. Vem o povo do Seridó numa BR, vem o povo de Mossoró na outra BR, se junta, virou uma avenida. Tá certo? A gente precisa acabar aquilo que vem se arrastando há muitos anos. Então eu acho que Fátima ela tem essa capacidade de dialogar com os empresários, com a bancada. Eu vejo ela com a vontade de acertar, tá certo? E de procurar ajuda e ser muito aberta ao diálogo. Nessa questão, por exemplo, dos voos, se fez a audiência pública em Brasília, na Câmara dos Vereadores, na Assembleia, ela editou um decreto muito inteligente, super bem elaborado, entendeu? Pela tributação, pelo turismo, o trem turismo, porque turismo no Rio Grande do Norte é geração de emprego e renda. Então eu vejo, que isso também eu estou dizendo aos ouvintes, eu digo para ela, não tem mistério nenhum, precisa fazer o ajuste, tá certo? Definitivo do... O aperto. Porque não tem, se a economia não cresce, se você vai atrás só de aumentar a arrecadação, é como se você estivesse matando quem está vivo, tá certo? Eu costumo usar uma metáfora, assim, dizer o seguinte, porque não dá para querer distribuir ovo e tratar muito mal quem cria galinha. Quer dizer, nós precisamos, entendeu, criar um clima favorável de negócio, porque senão não tem o que distribuir. Essa que é a verdade. Você acha que ela está precisando ainda seguir essa linha, dar uma apertada? Ela está tentando resolver isso, mas eu acho que o desequilíbrio fiscal do Rio Grande do Norte, isso também são dados do próprio governo que eu analisei. Eles são muito pesados, entendeu? Ela, com toda boa vontade, disciplina que ela tem feito, quer dizer, ela precisa mexer em algumas coisas, entendeu? Que são um pouco mais doloridas para botar o Estado em ordem. Ok, então só para encerrar, esse evento do PL é sábado? Esse próximo sábado aqui. Que horas? Começa às 9 horas. Geralmente os eventos da gente é assim, começa às 9 horas e termina com almoço, para todo mundo se confraternizar. Chama-se... É Antigo Gilson Buffet, aqui na Prudente de Moraes, 5.200, Arena quase Music. do lado da Arena assim. das Dunas ali. Exatamente. Queria agradecer a presença do deputado federal João Maia aqui no Jornal da Noite. Muito obrigado, deputado. Eu que agradeço. Eu agradeço a luz. Hora de dar tchau, Thaisa. Tchau. Tchau, tá aqui. Nosso tempo estourado. O lugar vai ser Arena Music, na Avenida Prudente de Moraes, Lagoa Nova, no Antigo Gilson Buffet, sob comando da presidente do PL Mulher, Shirley Targino. Ok. Tchau, Thaisa. Obrigada pela entrevista, deputado João Maia. Acesse thaisagalvão.com.br. Boa noite. Obrigada pela audiência. Até amanhã. Até amanhã.